Rotap Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos neste canal. Somos um pouco mais de 1.400 pessoas inscritas e inscritos, impressionante. Vocês são maravilhosos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o Africano Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Falando em panafricanismo, família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um assunto que é seríssimo, que muitas das vezes o eurocentrismo ele nos engana facilmente, porque nós somos professores de história e temos a oportunidade de, ao analisar a história, analisar também os materiais didáticos com os quais nós temos contato, fazer a seguinte, detectar uma crueldade proposital que o eurocentrismo coloca para as pessoas do mundo inteiro. Do que eu estou falando exatamente? Todo mundo sabe que a humanidade surgiu no continente africano, correto? Beleza, já falamos isso aqui diversas vezes. Aliás, infelizmente nem todo mundo sabe, tá? Quando a gente fala todo mundo, grosso modo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque em 2023 eu fiquei chocado quando eu perguntei para uma turma de pré-vestibulandos, né, onde eu trabalho, que se eles sabiam que a humanidade tinha surgido no continente africano. A maioria das pessoas não sabia. A maioria das pessoas que são pré-vestibulandos, que eram pré-vestibulandos naquela oportunidade, não sabia que a humanidade tinha surgido no continente africano. Por aí já podemos ter uma ideia do quão nocivo é o racismo, do quão nocivo é o eurocentrismo. Uma outra pergunta que eu fiz para aquela galera é se eles sabiam que havia escravidão, que tinha acontecido escravidão no Brasil durante 400 anos. Pouquíssimos também responderam que sabiam. Poucos responderam que sabiam que havia escravidão africana, que houve escravidão africana no Brasil. Isso são pontos fundamentais que a gente sempre precisa discutir, mas isso são consequências do eurocentrismo existindo em obras didáticas de referências e também do eurocentrismo que atua no cinema, que atua principalmente na mídia burguesa, né? Enfim, em todos os âmbitos da nossa sociedade, que atua no campo religioso, campo político, logicamente. E aí, tudo isso contribui para que a gente tenha uma errada noção, profundamente equivocada noção da nossa história, da nossa realidade, nós enquanto seres humanos, de uma forma geral. De uma forma geral, não só dos pretos, de uma forma geral. Não só de pretas e pretos, de uma forma geral. E aí, indo direto ao assunto, nós, geralmente, quando abrimos os livros didáticos e acompanhamos o conteúdo desses livros didáticos que falam da evolução da espécie humana, quando se fala, nesses livros didáticos, eles apresentam uma evolução que é o Australopithecus, que sim, que é o fóssil mais antigo encontrado por Raymond Dart, né? Aliás, foi, até 1974, o fóssil mais antigo da humanidade encontrado por Raymond Dart em 1924, em Taung, na África do Sul. Né? Esse fóssil ele foi o Australopithecus. Mas já temos estudos suficientes para entendermos que todo o processo evolutivo da espécie humana se deu exclusivamente no continente africano, conforme explica o grande Cheikh Anta Diop nesta obra brilhante, espetacular, chamada Nações Negras e Cultura. E aí, já citamos essa obra aqui inúmeras vezes, mas, mesmo assim, em livros didáticos com os quais nós temos contato, né, muitas das vezes, apresenta-se uma linha evolutiva que mostra o Australopithecus bem preto, e sim, está correto, porque isso surge no continente africano. Mostra o Homo habilis, igualmente preto, bem pigmentado. Mostra o Homo erectus, igualmente preto, bem pigmentado. Quando mostra o Homo sapiens neanderthalensis, geralmente se mostra uma pessoa de pele branca, porque eles que eu digo os eurocêntricos, utilizam o argumento de que o Homo sapiens neanderthalensis surgiu no Vale de Neander, na Alemanha. O fóssil foi encontrado no Vale de Neander, na Alemanha, e por isso essa pessoa só poderia ser branca. Tá errado, tá errado. O fóssil mais antigo do Homo sapiens sapiens foi encontrado em Broken Hill, em Zâmbia, conforme demonstra Cheikh Anta Diop aqui nesta obra, conforme demonstra também a pesquisadora Elisa Lark Nascimento nesta obra aqui, A Matriz Africana no Mundo, não por acaso titulada A Matriz Africana no Mundo.
o fóssil mais antigo do Homo sapiens neanderthalensis se encontra em Broken Hill, a montanha do crânio quebrado em Zâmbia. Muito mais antigo do que o Homo sapiens, aquele fóssil que vai ser encontrado também no Vale de Neander, que não por acaso só foi encontrado lá porque esse Homo sapiens neanderthalensis migrou do continente africano para a Europa. Então os primeiros europeus eram o quê? Negros. E o Homo sapiens neanderthalensis, esse que foi encontrado no Vale de Neander, ele vai se aclimatar e depois, posteriormente, ele vai, obviamente, adquirir uma coloração mais clara da sua pele por conta do clima, né? Mas o que as pessoas não falam é que esse Homo sapiens neanderthalensis também surgiu no continente africano e migrou para fora do continente. É isso que eu quero ressaltar, né? Salientar. Uma outra coisa que é fundamental é que o passo seguinte na evolução da espécie humana, que somos nós, o Homo sapiens sapiens, aquele que sabe, aquele que vai construir as primeiras civilizações, as ciências, né, e tudo mais, a escrita, por exemplo, ele, quando é apresentado nos livros didáticos para criança de 12, 13, 14 anos, né, por exemplo, e até nos livros didáticos, nos livros de referência que adultos têm contato, adultos que estudam em universidades públicas ou privadas, este Homo sapiens sapiens, ele se apresenta milagrosamente branco. Milagrosamente branco. Porque, repito, o Homo sapiens sapiens, a palavra sapiens, sapiens, significa aquele que sabe, que tem o glóbulo frontal, aliás, lóbulo frontal do cérebro desenvolvido a ponto de, repito, construir as ciências, as civilizações, a escrita, etc. E aí o erro está exatamente nesse ponto, porque o eurocentrismo quer que você pense, quer fazer você pensar que o Homo sapiens sapiens surgiu na Europa e ele era branco. Portanto, era um homem inteligente, querendo dizer de maneira subliminar, querendo fazer você entender de maneira subliminar que as pessoas que viviam no continente africano não eram Homo sapiens sapiens. Ou, pior ainda, ou tão grave quanto, que o Homo sapiens sapiens surge fora do continente africano e depois entra no continente africano para ensinar os africanos a serem gente, a se desenvolverem, a construir civilizações, etc. Tudo mentira eurocêntrica, racista, que Cheikh Anta Diop derrubou aqui nesta obra, Nações Negras e Cultura, em 1948. Ou seja, o Homo sapiens sapiens, aquele que sabe, ele é tão preto, tão africano, tão pigmentado, ainda mais do que eu, diga-se de passagem, muito mais do que eu, quanto os seus ancestrais, quanto o Australopithecus, quanto o Homo habilis, quanto o Homo erectus e quanto o Homo sapiens neanderthalensis. Toda essa cadeia evolutiva, né, ou seja, esses períodos evolutivos que levaram milhões de anos para a humanidade chegar ao nível dos Homo sapiens sapiens, milhões de anos, todo esse processo se deu exclusivamente no continente africano, conforme explica Cheikh Anta Diop. Eu faço questão de ressaltar, de repetir aqui nesta obra, Nações Negras e Cultura, que é a tese de doutorado de Cheikh Anta Diop, que ele defendeu em 1948 na Sorbonne. Em 1948 ainda havia, diga-se de passagem, colonialismo no continente africano. É importante salientar isso. Cheikh Anta Diop é um homem que sai das colônias, que vem das colônias, de uma das colônias francesas, que é o Senegal hoje, né? Chega na Europa, na Sorbonne, derruba tudo. Cheikh Anta Diop falava Wolof, Serer, Tukulor, né? Dentre umas 3 línguas africanas, e falava grego, latim, árabe, francês, né? Então, falava ali, escrevia, corrigia, pegou as obras de Champollion Fignac, Champollion o Jovem, né? E corrigiu aquelas mentiras e apresentou, disse aqui está a verdade histórica, né? Cientificamente falando. Citou autores europeus, logicamente, Constantin Volney, citou autores europeus como Lilas Hamburger e dentre outros, como Konstantin Rafinesque, porque iam contra essa corrente eurocêntrica. Citou autores europeus como Peter Lund, que encontrou aqui em Lagoa Santa, em Minas Gerais, um fóssil mais antigo da história da humanidade, que é a Luzia, né, que está aqui no museu aqui da Quinta da Boa Vista, Museu Nacional, não por acaso, provando que esta humanidade surgiu no continente africano e povoou o planeta inteiro. E a Luzia, ela é Homo sapiens sapiens, ela é negra,
e ela é anterior à chegada dos nossos irmãos indígenas, que são uma segunda leva de africanos que vieram para cá, para este território, que depois foi denominado América. Depois que eu digo, agora no século XVI, foi denominado América. Então, família, é importante salientar que que vocês não caiam nessas mentiras eurocêntricas de que o Homo sapiens sapiens, aquele que construiu as civilizações, que as pessoas, normalmente quando falam de civilizações, as pessoas citam logo de cara Grécia, Europa, Pérsia, mongóis, não sei mais. São todas posteriores às civilizações africanas. Todas posteriores às civilizações africanas. Por que não era um capricho, como diz Carlos Moore, que as primeiras civilizações, logicamente em África, logicamente em Europa, logicamente na Ásia, logicamente aqui nas Américas, seriam civilizações pretas, como eram os pelágicos, os etruscos, civilizações pretas dali de onde é hoje a Península Itálica, Homo sapiens sapiens, pretos, como eram os minoicos da ilha de Creta, onde é hoje a Grécia, ou seja, Homo sapiens sapiens pretos, e que não por acaso são posteriores, diga-se de passagem, aos Kemetiu, que surgem no continente africano, é a civilização mais antiga da história da humanidade, conforme explica de novo Cheikh Anta Diop nesta obra Nações Negras e Cultura. Então, é importante salientar que as primeiras civilizações da história da humanidade, construída pelo Homo sapiens sapiens, que somos nós, eram todas negras. Os Kemetiu, os Cuxitas, as populações de Punt, e fora do continente africano, você encontra Harappa, Mohenjo-Daro, Shanhu-Daro na Índia, contemporânea ao Kemet, contemporânea Kush, contemporânea Punt, da mesma forma que você encontra onde é hoje o tal Oriente Médio, ali na região do chamado Levante, você encontra as civilizações que Runoko Rashid encontrou e documentou na obra As Origens Cuxitas de Sumer e Elam, ou seja, Homo sapiens sapiens pretos no Oriente Médio vão construir civilizações como os sumérios, caldeus e elamitas. Então, o panafricanismo, mais uma vez, derrubando mentiras eurocêntricas, para que você, principalmente vocês pretos, nós pretos, você família, saiba que a nossa história não começou com as correntes. A nossa história começa com a criação das primeiras civilizações da história da humanidade, que, diga-se de passagem, só foram possíveis porque as mulheres pretas tomaram a dianteira da construção, do desenvolvimento da agricultura, conforme explica Cheikh Anta Diop na outra obra dele, A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Patriarcado e do Matriarcado na Antiguidade Clássica, como já explicamos aqui, quando as mulheres, apartadas das funções de caça, elas desenvolveram uma ligação carnal, espiritual, filosófica, cosmogônica, filosófica com o solo, e começaram a praticar agricultura, e aí trouxe o macho, ressocializou o macho dessas funções da caça, que ele estava ligado, trouxe para o mundo da agricultura, que é um mundo lúdico, pacífico, e é por isso que as primeiras civilizações eram pacíficas, civilizações pretas, não por acaso, como explica John Henrik Clarke, a palavra civilização vem da palavra civil. Civil significa pacífico, como eram pacíficas as primeiras civilizações da história da humanidade, todas elas pretas, todas elas construídas por Homo sapiens sapiens, todas elas construídas por Homo sapiens sapiens africanos pretos. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África e de Letramento Racial, aulas online comigo. Essa aqui é a camisa que é onde eu estampo a minha marca, né? A marca do meu curso, História da África. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Hotep, não caiam mais nas mentiras do eurocentrismo. África no centro.